Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E eu tenho certeza que o assunto de hoje você nunca viu na obra do condomínio que você mora ou na casa que você está construindo, que a gente vai falar sobre projeto de impermeabilização. Para pensar, quantas vezes numa execução de uma obra você já se deparou com um projeto de impermeabilização? Eu confesso que o Professor das Obras aqui nunca fez uma obra com projeto de impermeabilização. Então hoje é algo muito novo, muito bacana, para gente que está acostumado a fazer obras de um nível de responsabilidade um pouco menor, e espero que isso cada vez mais se torne comum. E para a conversa de hoje eu trouxe aqui a Maressa, da Imper Solutions. E o Vitão, da VR Impermeabilização, que já esteve aqui comigo e deu uma aula sobre impermeabilização. Pessoal, tudo bem, Maressa? Muito prazer receber você aqui. É um imenso prazer, viu? Tudo certo, eu que agradeço a oportunidade. Prazer estar aqui com vocês também. Obrigado. E aí, Vitão? Mais uma vez, hein? Passando vergonha aqui? É isso aí, mais uma vez. Vamos lá, tem bastante assunto aí pra gente falar hoje. Legal, eu gosto de falar de impermeabilização porque, como você falou, tem muito assunto e assim, é um assunto cheio de detalhes, né? Sim. Que é os detalhes na impermeabilização que fazem toda a diferença. Com certeza. Toda a diferença. Bom, e o assunto que a gente vai tratar hoje é a especialidade da Maressa, que é projetos de impermeabilização. E antes da gente começar a falar aqui, Maressa, como que surgiu a ideia de fazer projetos de impermeabilização? Se foi algo assim que você percebeu que existia uma necessidade ou desde a faculdade você sempre quis? Como é que foi? Não, pelo contrário. Quando eu estava na faculdade, nem imaginava que ia trabalhar com impermeabilização, né? Eu sempre fui muito voltada para a área de geotecnia. Inclusive, o meu trabalho de graduação, né, TCC, foi sobre geotecnia. Mas aí depois, com 6 meses de formado, eu entrei num programa de trainee da Ancortec, que hoje é Weber, né? De produtos químicos para construção civil. Daí eu comecei a gostar, trabalhei muito com reparo, né, na Ancortec, reparo, piso industrial e um pouco de impermeabilização. E aí fiz especialização em engenharia de materiais, porque eu me identifiquei muito, e aí foi ficando. Aí depois da Weber foi para Denver, Sika, Vedacity, e aí eu fiz uma especialização em tecnologia da impermeabilização. E quando eu fiz, foi em 2015 e 2013 tinha entrado em vigor a norma de desempenho, né? Depois dessa norma vigorar, acabou que aumentou as demandas por projeto. E aí eu trabalhava na indústria já e identifiquei, né? Lidava muito aí com aplicador, com construtor, atendia, né, esse pessoal. Falei, poxa, é um profissional que falta no mercado, né? Parte de projeto, aumentou a demanda, acho que é um nicho. E era uma coisa que eu gostava bastante. Então, depois da especialização, eu fui me planejando, né, para uma hora sair da indústria e abrir a empresa de projetos, e deu muito certo. Ah, que legal. Você falou da questão da norma de desempenho, que fomentou as coisas, sim, né? Com certeza. Vitão, para você, da loja, desde quando a loja é de quando? A loja está com 7 anos. 7 anos. 2015. 2015. Bom, já tinha ali a norma de desempenho. Mas você percebeu que as construtoras elas começaram a se mexer. Isso aumentou um pouco a questão das vendas dos produtos também de impermeabilização? Aumentar a venda, acredito que não por causa da norma, mas você percebe um pouco mais da preocupação. Tá. Essa preocupação do construtor ou do cliente em querer atender o que está ali dentro da norma. É isso só que a gente percebe. Até porque também aqueles que estão se preocupando com a questão da impermeabilização geralmente são as construtoras, sim, né? Sim. E aí as construtoras talvez não tenham, compram direto de fábrica, essas coisas, né, que eles procuram, sim, muito, né? Bom, legal. Bom, Maressa, eu queria tirar uma dúvida com você aqui com relação assim, ao projeto. Quando houve a norma de desempenho, tal, toda aquela discussão e veio à tona, as construtoras que começaram a te procurar para projetar, elas estavam totalmente perdidas, sim, nunca fizeram, sim, um projeto de impermeabilização. Como é que foi esse começo, sim, aí? Eram poucas, né, que faziam projeto. Na verdade, essa dificuldade existe até hoje, até para contratar, né? A gente percebe quando faz um orçamento, nem o cliente sabe o que ele quer, né, que seja entregue num projeto de impermeabilização. E realmente estavam, né, perdidas. A gente se baseou muito, assim, como eu vim da indústria, tive a oportunidade tanto de aprender dentro, né, a parte de materiais, dar sempre assistência pré e pós-obra, e também está muito envolvida com a parte de norma.
Então, a gente tem hoje, né, vigente a norma de projeto, que é a NBR 9575, e a de execução, que é a 9574. E desde então, assim, os nossos projetos a gente elabora muito seguindo, né, a parte de norma e boas práticas. E aí a gente foi até colocando, né, acho que um padrão, assim, no mercado, né, já havia outros projetistas, poucos, aí 2 ou 3 bem antigos, mas assim, não tem um padrão. Então, assim, até hoje tem muito cliente que ainda não sabe o que contratar. Não estavam perdidas ainda, para contratar estão, né? Entendi. A norma de desempenho, eu faço mestrado na área de acústica, e eu vejo exatamente isso. Que assim, antes ninguém falava nada de acústica. Era muito difícil alguém se preocupar com ruídos que acontecem no empreendimento e tal. E depois que a norma de desempenho entrou em vigor, todo mundo começou a falar de acústica, porque é um problemaço. É um calcanhar ali das construções também, né? Com certeza. E aí começaram a buscar estudos, produtos, tecnologias que melhorassem o desempenho acústico. A norma de desempenho, ela trouxe isso para um monte de área. Exatamente. Inclusive para a área de impermeabilização, né? Que aí todo mundo começou a se preocupar, talvez, não pelo fato de ter um desempenho melhor, mas talvez pelo fato de ter que atender. Né? E você percebe isso na sua prática? O que acontece mais? O pessoal, de fato, preocupado com a durabilidade ali do empreendimento, né, com a estanqueidade, contra infiltrações e tudo mais, ou só para cumprir ali o papel? Nem sempre preocupado com a durabilidade ou qualidade, mas para cumprir um protocolo realmente, tá? A gente tem clientes que se preocupam, mas infelizmente a maioria, né, nem sempre vai nessa linha. Mas o que aconteceu, né? Assim, por muito tempo, né, por muitos anos, o pessoal se preocupou sempre com o período de garantia para impermeabilização. Né? Então, pouco se preocupava com o projeto, a durabilidade. Então, o importante era que a impermeabilização resistisse, suportasse ali os 5 anos, né? Os 5 anos da garantia. E, normalmente, ou era um fornecedor de material, né? Uma especificação feita pela empresa A, pela empresa B, pela empresa C, ou até mesmo pelo fornecedor de serviço. E aí, se especificava um sistema, um material que durasse ali 5, 7 anos. Com a norma de desempenho, né, para a impermeabilização também passou a exigir expectativa de vida útil de projeto, onde a gente não fala mais só de 5 anos. Né? Então, essas lajes de periferia, por exemplo, onde a gente tem que fazer manutenção com quebra, né, na impermeabilização, a norma fala em pelo menos 20, 25 anos. Então, o que as pessoas também não entendem hoje é que não dá para fazer as mesmas coisas que a gente fazia para 5, continuar fazendo para atender 20. Uhum. Então, ainda tem muito disso. Ah, não, mas o seu projeto está ficando muito caro, a gente faz projeto e fica muito mais caro. Eu sempre usei esse sistema. Então, isso ainda é bem polêmico. Então, assim, são poucos os que se preocupam realmente com a durabilidade. Alguns acabam assumindo risco, fazendo conta, né? Falando, não, vou... Então, ainda é bem difícil. Entendi. Ô, Vitão, até uma dúvida que eu tenho aqui. Muitos clientes que chegam para você lá na loja, por exemplo, eles, de longe, pensam em um projeto. Né? Sim. O cara chega lá para fazer a moda antiga. Ô, Vitor, eu queria que você especificasse aqui para mim como é que eu tenho que fazer. Isso. Algum desses clientes já pararam para perguntar para você o quanto tempo vai durar se fizer daquela forma ou se dá para aumentar o tempo fazendo de outra? Eles se preocupam com isso ou não? Alguns acham que 5 anos da garantia é pouco. Eles querem saber o quanto tempo, né, vai durar, mas eles querem saber o quanto tempo a gente vai garantir. Uhum. E são duas coisas que ainda anda distinto ainda, Exatamente. Né? A garantia está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor e o tempo de vida útil de projeto, por exemplo, está na norma, né? Uhum. Então fica ainda, isso não está bem atrelado, né? Tá. Aí você fala assim, essa área sua, para atender a norma, tem que ser aqui um sistema, né? Porque é todo um sistema, para atender lá 20 a 25 anos, né? E só que a garantia é 5. Aí o cliente já não acredita na gente, né? Ele acha que não vai durar os 25 anos. Ele acha que passou ali a garantia de 5 anos, aí acabou. O produto vai acabar também. Uhum. A gente tem essa dificuldade, sim. Por isso é interessante, né, o projeto, porque no projeto vai estar detalhado isso. E não fica só a gente na área técnica ali da empresa falando, né, sem ter isso documentado, né?
O cliente ele vai pensar assim, pô, como é que o cara tá falando pra mim que dura 25 e anos? quer garantir 5. Mas são coisas completamente diferentes, assim. A gente gosta de utilizar bastante o exemplo do carro, por exemplo, né? A gente tem um carro que você tem uma garantia de 5 anos, essa garantia de 5 anos se aplica a vícios, né? Problemas executivos. No nosso caso de construção civil, a garantia dos 5 anos é erro, vício construtivo, problema de projeto, que na fabricação, né, na concepção da edificação, teve um erro, ali é um erro de fabricação. A garantia, a gente entende que cubra isso. Agora, a expectativa de vida útil de projeto, durabilidade, é outra coisa. Então, o carro também, você tem uma garantia de 5 anos para defeito de fabricação, mas vai durar 20, 30, logicamente, se você fizer as manutenções corretas, dentro do período correto, né? Trocar o óleo, calibrar os pneus, e a edificação é a mesma coisa. Inclusive, no projeto, a gente especifica o sistema para ter essa durabilidade, mas atrela também a manutenção. Então, se você tem sistemas de impermeabilização que ficam expostos, né? As membranas, uma laje de cobertura, por exemplo, sistema de manta que fica protegido, como que eu tenho que fazer a manutenção dessas camadas que protegem a manta para garantir que ela vai ter essa durabilidade, né? Não dá para simplesmente aplicar e colocar lá, achar que vai ser os 20 anos sem fazer absolutamente nada. Entendi, tem que ter as manutenções, né? Exato. E como que eu recebo um projeto? Eu contratei lá a Maressa, o que a Maressa me entrega? Ela me entrega uma planta da casa com as indicações, como é que funciona os detalhes, como é que é o projeto? O escopo de um projeto, a gente entrega uma planta gráfica, então uma planta de cada pavimento normalmente, então se a gente tem residência ou tem um prédio, né, normalmente uma planta por pavimento, com as áreas demarcadas. Então o nosso padrão, né, na Imper Solutions, a gente gosta muito de trabalhar com cor. Então a gente trabalha com a achura sólida e cada corzinha representa um sistema. Então o banheiro tá com uma argamassa polimérica flexível, a gente tá com laranja. A manta na laje de cobertura tá com azul. Então, assim, ele vai receber uma plantinha toda colorida, né? Cada cor representa um sistema de impermeabilização. Nessa planta, a gente tem uma tabela diária. Então, a quantidade já em metragem quadrada, né? Da área de piso, na área vertical, quanto que sobe. Os caimentos. Então, a gente já traz os ralos também, compatibiliza, calcula os caimentos. Então, nessa planta, além do sistema, você tem cálculo dos caimentos, né? E ainda na parte gráfica, a gente entrega os detalhamentos, que aí, assim, são fundamentais, né, para a qualidade de um projeto. A gente tem detalhamentos que são genéricos, que são detalhes que se repetem para qualquer sistema de impermeabilização. Então, um detalhe de um rodapé, de um ralo, né, de uma platibanda, são detalhamentos genéricos. E a gente tem os detalhes específicos. Esses são raros que a gente encontra nos projetos. O que é o detalhe específico? Eu pegar um detalhe do meu cliente, então pegar a planta lá de paisagismo, de arquitetura, e fazer o detalhe da impermeabilização em cima daquele corte. É aquele detalhe executivo, né, que você vai usar para executar a obra, que o engenheiro da obra vai utilizar, eu vou pegar aquele detalhe e detalhar minha área impermeabilizada. Então, esses detalhamentos são entregues. Uma planilha, também quantitativa, então de áreas e serviços, que aí o cliente pode utilizá-la para orçar. Quando ele vai disponibilizar o orçamento, né, para os aplicadores, ele normalmente manda a planilha, que eu acho até, porque às vezes o aplicador não consegue nem ver o projeto. Tem alguns colegas que ligam e falam, Maressa, o projeto é seu, você pode me tirar essa dúvida? Eu falei, mas tá no projeto, mas a gente recebeu só a planilha. Mas a planilha ajuda bastante, então, na parte de orçamento, e um memorial descritivo. Aí, esse memorial, Hugo, a gente detalha os procedimentos, desde preparo de superfície, aplicação dos materiais, e até especificação das camadas que vão vir posteriormente à impermeabilização. Que nem o Vitor comentou aqui, quando a gente fala em impermeabilização, a gente não pode pensar só em um material, né? Uma manta, uma membrana, uma polimérica, é sempre um sistema. Então, no procedimento executivo, a gente detalha a especificação para a execução de todas essas camadas aí. Caramba, deu vontade de comprar, né, Vitão, o projeto? Não deu? É o sonho, né, dos aplicadores. Nossa, deu vontade. Construtor. Você vai sentir a diferença de uma obra com e sem projeto. Nossa, deu vontade. Porque tudo que ela foi falando são coisas que eu gasto um maior tempo pensando, ligando pra você, né, Vitão? Sim. E você tem alguém pra pensar, né? E eu, pra paga o poder projetista. passar tudo isso, né, estando no papel ali, é muito mais prático, né? Nossa, meu, olha, eu fiquei abismado de ver aqui, ó, caimentos, área, detalhamento, especificações. Procedimento executivo. Nossa, procedimento executivo, memorial descritivo, planilha, sabe? Detalhes genéricos e específicos. Cara,
É top, Que gostoso, né? E agora com esse projeto BIM ainda que ela tá fazendo. Ah, verdade. Temos o BIM Nossa. também. Aí você né? consegue Temos o enxergar BIM, a área ali real, né? O 3D, né? O 3D desenhadinho, a impermeabilização, né? Sim, Aí é Pô, top. meu. muito legal. E sabe que eu fiz uma live esses dias com o pessoal no Instagram e eles fazem eles usam essa metodologia BIM. E foi a mesma coisa, eles foram falando assim, como é que é feito. E você vê na prática como é que você diferente. faz. Você fala, meu, eu ainda quero viver isso aí. É. Ó. Quero pegar uma obra para executar com esse bando de projeto bonito que essa turma fala aí. Que é gostoso, né? Você não fica... Aí é legal, porque de fato cada um faz o seu papel. Aquele que executa, ele pensa na execução. Né? Hoje a gente às vezes toma metade do nosso tempo pensando em coisas que a gente não deveria pensar. Né? Sim. Que o projetista deveria pensar pela gente, mas não tem projeto, às vezes a gente tem que fazer, né? Não tem jeito. Isso aí ajuda o pessoal da obra, né? Que é o que a gente sempre fala. A falta de conscientização do engenheiro na obra. Ele não tem essa consciência, mas se ele tiver um projeto lá na mão dele, ele vai saber cobrar o aplicador, ele vai saber cobrar o pessoal dele. Né? Não só a impermeabilização, mas como ela falou, todo o sistema que vem após também, antes e após. Antes a gente ainda consegue, ainda como técnico, passar lá, orientar, falar como tem que estar. Mas aí o pós a impermeabilização, ele vai ter tudo na mão dele para ele poder dar sequência, né? Eu tive um podcast aqui que a gente falou sobre projetos de instalações elétricas. E chegou um momento que eu perguntei sobre a questão da responsabilidade do projetista, até onde vai e tal. E ele falou assim, pô, o projetista tem responsabilidade, mas o engenheiro que está na obra, ele compartilha dessa responsabilidade com o projetista. Então, se der um problema na instalação elétrica, o engenheiro que está lá, ele também é responsável por isso. Eu falei, poxa, né? Costa larga tem que ter um engenheiro, porque ele tem responsabilidade em todas as áreas. Então, ele precisava saber de tudo, e quando, na verdade, ele não tem esse projeto para auxiliar ele, pô, fica a cargo dele, né? Assume uma responsabilidade maior ainda, né? É como ela falou no começo aqui, né, Marisa? É a questão de o pessoal querer o projeto, mas não seguir o projeto. Eu penso como um projeto estrutural, né? Como é que você faz um projeto estrutural, a pessoa calcula aquela quantidade de ferro e de repente chega alguém e fala assim, não, tira. Tira. É a mesma coisa, né? A impermeabilização é igual. Eu acredito que tem que ser tratado da mesma forma. Da mesma forma, sem dúvida. Também acho. E interessante isso que o Vitor comentou, eu já ouvi, né, em reunião de projeto, o engenheiro da obra falar, porque eu fiz essa mesma colocação, né, às vezes o pessoal recebe o projeto, o projeto tá caro, a gente pode enxugar aqui, ali a gente sempre fez dessa forma. Falei, olha, mas o projeto de estrutura, né, o projeto de arquitetura, vocês seguem a risca. Ah, mas a estrutura cai. Eu falei, mas a água infiltrando na estrutura vai derrubar a estrutura do mesmo jeito. É uma coisa assim... Você sabe o que eu posso dizer isso porque eu já trabalhei em construtora e minha mentalidade mudou muito. Trabalhava em construtora predial, hoje eu sou autônomo. E assim, eu falo inclusive isso direto para os meus amigos que trabalham em construtora. A nossa mentalidade ela evolui muito quando você trabalha como funcionário de uma construtora e quando você vai ser o autônomo lá. Principalmente quando você começa a construir para vender. Que você dá muito mais valor para a impermeabilização. Porque aquilo que eu estava falando para vocês. Impermeabilização é algo que, assim, ela destrói. Se você não fizer bem feito, ela destrói com a estética da casa. Ela destrói. E aí, se tem alguma coisa que queima o nome da empresa, é o aspecto velho de um imóvel novo. O cara fala, nossa, mas olha, parece que tá tudo ferrado já, fez ontem a obra, parece que né, tem 20 anos a obra. E isso tudo geralmente é impermeabilização. Seja a impermeabilização relacionada às tintas de fachada, esse tipo de coisa, ou a impermeabilização mais da estrutura, enfim, dos ambientes. Mas, cara, é inacreditável. Uma fissura, às vezes o cliente fala... Ah, tá bom, a obra está se movimentando, mas começou a estourar rodapé, começou a dar infiltração no teto, muro que começou a aparecer fluorescência, tipo, nossa, ferrou, ferrou. Então eu vejo que a minha cabeça evolui muito. E os engenheiros, às vezes, de construtora, eles não têm essa percepção, porque geralmente eles fazem a obra e saem fora. Né? O cara vai lá, faz a obra e fica para uma equipe de pós-obra para fazer. Né? E às vezes ele não tem mais esse acesso. Por isso que muitas consultoras começaram a atrelar a responsabilidade até de PLR que se paga para engenheiro com relação ao pós-obra. Olha só. Né?
Que aí fica mais interessante, porque aí o cara toma mais cuidado. Verdade. Senão ele não ganha o PLR dele. É. Né, o prêmio dele. Então isso eu achei bacana também. Bom, e como é que funciona essa questão na prática? Você entregou tudo isso aqui, tá lindo, né? Aí você vai lá fazer uma visita na obra, que você deve dar também uma visitinha na obra aqui no pacote do projeto. Beleza, você chega lá na obra lá para fazer uma visita, estão fazendo igualzinho o seu projeto? Nem sempre. Nem sempre o projeto está na mão de quem está executando, né? Uhum. Mas, assim, quando a gente entrega o projeto de impermeabilização, a gente faz questão de apresentar para a equipe de obra, então para o engenheiro da obra, né? E quando já tem um instalador, um aplicador envolvido, a gente apresenta também para o aplicador. E o que a gente observa, assim, muitas pessoas ainda têm dificuldade de ler um projeto de impermeabilização, né? Ah, mas o que tá, o sistema coloridinho, ok, mas eu tenho caimento aqui, eu já tenho as alturas, né? Então, poxa, eu tenho que fazer um caimento de 1%, já tá lá, ó, você tem que subir 5 centímetros nesse ponto, já tá calculado. E muitas vezes não conseguem ler, né? Aí começa a tirar o nível lá, calcula na obra 1%. Não, tudo isso a gente já fez, já está no projeto. Então a gente faz essa apresentação para ensinar, né? Mostrar ali para o pessoal da obra e para quem vai executar onde busca cada informação. Como que os documentos estão linkados, né? E por que aquelas soluções foram adotadas. Porque eu vi muito isso quando eu estava na indústria, né? Do outro lado, atendendo construtoras e a própria indústria mesmo. Falando, nossa, mas essa solução que foi proposta não tem nada a ver. A gente pode trocar, pôr uma mais barata, não sei o quê. Ou então que seja mais viável para execução e tudo mais. Só que houve todo um estudo, né? Antes disso. Então, o projeto, ele nasceu lá junto com os outros. Houve uma compatibilização, se aquela solução foi adotada, é por conta das solicitações, né, de umidade, uso e ocupação da área, compatibilização com as demais disciplinas. Então, até isso a gente faz questão de apresentar, né, porque aí fica mais fácil também para quem executa, né, entender aí e falar, poxa, não, faz sentido tomar essa solução porque nasceu dessa forma. E então a gente tenta já fazer essa apresentação justamente, né, para forçar o pessoal já a entender o projeto mas nem sempre. Às vezes a gente chega na obra e o projeto está engavetado, ou o aplicador não sabe que tem o projeto. Já atendi chamados do tipo do engenheiro da obra que comprou, a construtora comprou o nosso projeto, e quando a gente foi fazer a validação, estava um sistema diferente do projeto. Aí eu falei, olha, a gente não vai poder validar, porque vocês usaram um sistema diferente do que está especificado. Aí o aplicador falou para mim, não, mas isso foi o que eu orcei e eles fecharam. Aí eu olhei para o engenheiro e falei, mas vocês não mandaram o projeto para ele orçar? Não, a gente mandou, mas então... Aí ficou naquela. O empreiteiro tinha orçado um sistema que ele achava que era daquele jeito, mas sem constar o projeto. Tanto que ele orçou, fechou e estava executando, né? E aí, então, assim, nem sempre o pessoal segue à risca, né? Então, eu acho que é muito cultural, assim. Tanto que eu fui em uma obra de um cliente que eu achei maravilhoso, assim, até é uma foto que eu uso muito nas aulas que eu ministro e nas apresentações, que é o projeto de impermeabilização fixado na parede do canteiro, assim, sabe? Eu olhei aquilo e falei, gente, né? Igual um projeto de estrutura, de arquitetura. Então, eu cito sempre como exemplo. E realmente o aplicador estava consultando, acho que, assim, esse é o caminho, né? Acho que a impermeabilização não dá pra gente jogar só no material, só em quem executa. Cada um tem suas responsabilidades, mas a gente precisa fazer certo, né? Desde o início. Mas respondendo a sua pergunta, nem sempre. Tá igualzinho. Ô Vitão, e você tem essa dificuldade de na hora que você vai treinar a sua equipe de execução, sei lá, quando você se depara com um jeito diferente que você vai ter que fazer ali, um cuidado especial que você vai ter que tomar, tal, você já sabe que vai dar problema naquela obra, como que é a sua mão de obra? Como é que você faz com a sua mão de obra? Você vai lá acompanhar ou você tem que treinar os caras antes? Como é que é? Na verdade, você não consegue passar isso 100% para o aplicador, né? Cada obra vai ser um detalhe diferente, cada obra vai ter um jeito diferente ali de ser tratado dependendo do ponto. Então, o que a gente faz é treinar o encarregado. A gente tem 2 encarregados, esse tem que saber lidar com todo que é tipo de situação que ele encontrar na obra. O aplicador, infelizmente, ele vai chegar lá e vai executar o que você passar para ele. Você tentar fazer ele técnico, às vezes ele quer ser muito profissional e acaba fazendo o jeitinho dele, né? E às vezes não dá certo. Então, sempre a gente tem um encarregado que vai estar indo até a obra antes da execução, vai estar avaliando. Uma das coisas que a gente faz já, todos os vendedores, todo mundo lá, a primeira coisa é perguntar se existe um projeto de impermeabilização.
até para que a gente possa padronizar a cotação, né? Senão eu coto de um jeito, meu concorrente cota de outro. Se você pegar 4 orçamentos de impermeabilização, você vai pegar 4 orçamentos diferentes. Agora, quando você tem um projeto na mão, se alguém fugir daquilo ali, ele tá fora do projeto, né? Com a planilha dessa aqui que ela falou que entrega, meu amigo. Esse quantitativo é o que ajuda muito na cotação. Acabou o problema, Brunão! Acabou, já era! Da hora, legal, gostei. Bom, aí tem um outro problema, né? Impermeabilização não tem como não falar de problema, né? Quando você vai numa loja para comprar produtos de impermeabilização, você vê lá diversas marcas, tá? Como é que você projeta isso de uma maneira, assim, imparcial? Porque eu sei que aí no íntimo, que você não vai falar, lógico, você tem ali, o coração bate mais forte por alguma marca, você fala, pô, esses caras são bons. Que é normal, né? A gente sabe. E empresas boas merecem ser reconhecidas, Com certeza. né? Tem empresa que você fala, pô, o trabalho desses caras é fenomenal. Aí tem uns caras que entram no mercado e você fala, nossa, esse é ruim, né? Eu sei porque, né, a gente mexe com tudo numa obra e, pô, você vai fazer um telhado, você pega uma telha e você fala, nossa, essa telha dá até gosto de trabalhar, né? Sim. Vai pintar uma parede, então, você... Nossa, pega uma lata lá que você fala, meu Deus, você passa 20 demão, parece que não dá uma da outra, né? Então isso eu sei que acontece. Mas como ser imparcial? Porque você define sistemas, né? Mas e aí, se você chega lá na obra, vê o cliente, puta, você fala, ai, que medo dessa marca aí. Já gela, né? Daquele gelo, aí você fala, meu Deus. Não, então, a gente especifica alguns fornecedores, né? Eu sempre deixo no projeto de 4 a 5 fornecedores, porque até para o cliente também ter opção, né? Não amarro marca. A gente sempre coloca a especificação, tem que atender a norma X, Y, Z, porque hoje a gente tem também norma para produtos, né? Impermeabilizantes. Então, a gente só especifica materiais que atendem às normas nacionais. Mas eu realmente deixo lá 4 ou 5 opções que são fornecedores em que eu confio, que eu conheço. Alguns eu já trabalhei, inclusive, internamente, né, na indústria. Outros já trabalhei em projetos mesmo. E então, não amarro marca. E da mesma forma, eu deixo lá no projeto uma nota indicando que se o cliente tiver preferência ou interesse que a gente estude uma outra marca, que não tem problema nenhum, a gente pode validar, desde que sejam apresentados os ensaios que comprovem que tem o mesmo desempenho do que eu estou especificando. Então, assim, não é assim, eu quero trabalhar com um fornecedor tal. Tá, pode. Não. Tá, o fornecedor tal a gente não conhece, ou a gente conhece do mercado, ainda não trabalhei, então eu preciso dos laudos de ensaio que atendam a norma, vamos supor, manta asfáltica, né? A NBR 9952. Aí eles vão me mandar o laudo, eu vou avaliar questão de desempenho, né? Comparar, não, é do mesmo nível, inferior, enfim. E já recebi laudos que o fornecedor classificava o material como flexível e ensaiava como rígido. Aí eu falei, olha, eu nem vou ler o laudo, porque se ele não sabe nem qual classificação o material dele se enquadra, né? Eu acho que é difícil ser um fornecedor de credibilidade. Sem dúvidas. Então, a gente trabalha dessa forma, não amarro marca, né? E dou 4 ou 5 opções dos que eu conheço, mas a gente fica aberto, assim, inclusive... A gente visita muito, né, fornecedor, assim, eu procuro visitar as fábricas, entender, conhecer materiais. Eu acho que foi uma coisa, assim, que me ajudou muito na minha carreira, foi ter tido a oportunidade de trabalhar 10 anos na indústria. Então, conhecer como os materiais são desenvolvidos, os ensaios de desempenho, os testes de campo, de laboratório. E sempre que possível eu procuro fazer isso, né, mesmo não estando mais dentro da indústria, e levar a minha equipe também, porque eu acho que é importante. A gente não pode se limitar, né? Acho que novas tecnologias, soluções, desde que tudo seja comprovado, né? Então, a gente trabalha dessa forma. Que legal, eu gostei. Ô Vitor, e assim, essa questão das marcas, para você, eu entendo que é um pouco mais difícil, porque você tem a questão comercial. Então, não é só a técnica, mas também tem uma questão ali de custo, que se vale a pena para você, se é rentável para o teu negócio ou não. Quanto ela visa muito a técnica, né, ensaios, resultados de ensaios, se atende ou não atende, você também tem que olhar isso, mas em contrapartida você também tem que ver a questão do comercial da história. Como é que você filtra a marca? Já aconteceu de recusar alguma marca que queria... Sim, eu procuro enquadrar a VR Impermeabilizações realmente como uma revenda técnica.
Uhum. Procuro não deixar confundir muito com o varejo. Né? O varejo, quem vende é a prateleira. Tem que ter uma embalagem bonita, ela vai te vender. Na minha loja, não. Eu tenho que vender para você o produto certo, para o lugar certo. Então, eu procuro isso, né? E para hoje, para a gente poder, como ela falou, a Marisa passou aqui, a questão de ensaio, e todos os produtos têm ficha técnica. Então, dentro das principais fábricas, se você pegar a ficha técnica, fica fácil de você comparar um produto com outro. Então, todas elas têm que atender, né? Usando o exemplo dela aqui também, da 9952, a manta asfáltica, acho que hoje é uma das que está mais, assim, padronizada, né? Dentro da norma, assim, Sim. classificação de asfalto, estruturante, qualidade, assim. Ela está bem tranquila nessa parte para quem lê ficha técnica, mas tem muita gente que não se apega a isso. Acha que toda argamassa polimérica é igual, toda manta asfáltica, por ser aquele rolo preto, é tudo igual. E tem muita diferença. Então, a gente, como técnico, procura sempre uma fábrica que também dê suporte para nós. Uhum. Não adianta eu vender a marca e daqui a pouco eu tenho um problema e esse fabricante joga tudo na mão de obra. O produto nunca tem problema. O problema está sempre em quem executou, né? E a gente procura quem realmente dá assistência. Independente do meu comercial com o cliente lá na ponta, primeiro eu tenho que ter um suporte por trás disso. Boa, legal. Gostei dessa questão da assistência, porque é uma coisa que às vezes a gente, como construtor, não pensa que o lojista tem que ter, né? Porque pô, eu contrato você me dá assistência, mas às vezes você precisa da assistência do fabricante, né? Legal. E eu consigo a assistência do fabricante pulando você? Por exemplo, eu fiz com o Vitor. Claro que isso não vai acontecer na prática, tá? O Vitão não é desses. Mas eu fiz lá uma impermeabilização com o Vitor. E tive um problema, né? Pô, cheguei lá com o Vitor. Putz, o Vitor não vai me dar assistência. Dá para eu pular você e ir pro fabricante? O fabricante, a maioria das fábricas boas, elas vão te atender. Mas se for problema de aplicação, ele vai ser sincero em falar. E aí que eu falo para você, né? Depende muito do fabricante. Pode ser que o fabricante vá lá e realmente o problema está no produto, mas ele vai jogar na mão de obra. Então tem que ter essa confiança entre o aplicador e o fabricante, não tem jeito. Eu tenho isso o tempo todo. Eu tenho que estar confiante, né? Tem muita gente que é aplicador, aconteceu um problema na obra, ele se condena. Eu treino toda a equipe minha, gosto, como falei, de pesquisar, de estudar, e eu sei que acontece problema com o produto também. Uhum. Então não adianta eu só condenar, né, o aplicador meu que está lá. Eu primeiro tenho que ir lá, tenho que avaliar, tenho que ver se não foi a obra, né, em si também, que de repente errou em alguma coisa, para depois eu acionar o fabricante. Por último é o que eu vou acionar, mas primeiro eu tenho que validar isso aí em obra, né? E é difícil validar se houve algum erro ou não, porque, sei lá, tô pegando um exemplo aqui. Se você vai fazer se comete um erro na estrutura de uma obra, você tem lá um pilar em concreto armado, tem como você ver através de alguns ensaios até não destrutivos, se dentro daquele pilar de concreto a armadura está de maneira correta, né? E agora da impermeabilização? Porque, sei lá, o cara errou na piscina. Como é que você sabe se o cara aplicou tantos quilos por metro quadrado ali? Tem que extrair só abrindo. Só abrindo. É o único jeito de validar, né? A gente extrai, assim, a gente pega bastante coisas assim também, né? De, tá dando problema, tá antes do tempo, problema de execução, de especificação. A gente pode abrir, né? Eu tive um caso recente de uma piscina que, a princípio, o problema era teoricamente simples, que era eflorescência. O pessoal tinha muita eflorescência na piscina e no deck. Tá dando muita eflorescência. A gente falou, olha, pode ser que tá com uma camada de enchimento, né, com argamassa espessa em cima da impermeabilização, que era a manta, né, na vertical, na horizontal, e essa água, quando ela passa em cima da manta, fica circulando nesse enchimento, né, onde dá as eflorescências. E aí a gente falou, a gente vai ter que abrir para dar uma olhada, como é que tá e tal. Só que aí a hora que abriu, o problema era mais grave. Não era só as eflorescências, a gente tinha os enchimentos realmente, acho que tinha 8, 9 centímetros em cima da manta, na vertical, vai vendo. Eu dá um corte isso, viu, Brunão? 8 centímetros de enchimento, tem que pôr uma bolacha assim. Nos topos, isso porque eu não cheguei nos topos, nas viradas entre a piscina e deck, 20 centímetros de enchimento em cima da manta. E era nítido assim, ó, a eflorescência era na linha, assim, sabe? Do enchimento pra cima, da manta pra baixo, ela tava exatamente naquilo. Aí a hora que abriu foi, e aí detalhe, né? E a gente tinha os enchimentos
E no caso da proteção vertical, problema na estruturação, porque a gente tem um enchimento espesso, a tela mal posicionada, né? A tela colada na manta asfáltica. Então, eu falei, cara, não é só a eflorescência é uma consequência. Isso aqui pode vir a desplacar. A obra tinha 1 ano, né? Tinha 1 ano de entrega, uma piscina de 500 metros quadrados. E aí, a hora que a gente falou isso, o pessoal falou, poxa, mas a gente vai quebrar a piscina inteira. Eu falei, ou é isso ou é daqui a um tempo, vocês vão ter que mexer, né? Sabe que pode dar problema. E aí a construtora acabou optando por fazer uma vez só, falou, o que a gente tem que fazer para corrigir? Daí quebrou, vai requadrar, que é uma dica que eu sempre dou, né, pro pessoal aí da obra, quando a gente faz as apresentações de projeto, é requadrar a piscina antes de impermeabilizar. Porque se você tem que acertar algum nível, sempre antes da impermeabilização, pra gente ter uma espessura menor possível, né, das proteções, e evitar aí problema de eflorescência. 500 metros quadrados, você quebrar revestimento. Você imagina? Eu já peguei situação assim já. Eu desistia da piscina. Dor no coração, nossa. Viu? Tenho fotos lá também, assim, o pessoal requadrar a piscina, acertar o esquadro dela depois da manta. Então tem lugar que dá 10 centímetros, tem lugar que dá 3, tem lugar que dá 15, você fala, nossa, como fazer, né? E no projeto tem esse detalhe, né? Tem Se ela for passar de 3 centímetros, você colocar uma tela novamente. Uma tela a cada 3. O pessoal erra muito. A gente, como aplicador, eles vêm procurar a gente e falam assim: quanto você cobra para deixar a tela colada para mim? A tela é o quê, né? Eu falo para todo mundo: a tela é um estruturante. Ela é igual a malha de aço que você usa. Ela tem que estar no meio. Se você encostar ela no chão e fazer um concreto, ela está estruturando o quê? Nada, né? A tela da manta é a mesma coisa. Tem que estar ali no meio da massa, né? E tem muito, né? Muito que faz isso. É recorrente, assim, empresas especializadas, você vai olhar, a tela em posição errada, colada em cima da manta e o chapisco, a proteção totalmente desestruturada, né? Sim. Entendi. Então eles usam a tela como proteção mecânica. Isso, a maioria empresa de aplicação mesmo que faz isso. Não é o pedreiro da obra, não. É alguém ainda cobra para colocar essa tela. Porque acho que talvez até o pedreiro acerte isso. Bom, legal. Como que você define sistemas de impermeabilização? Porque para mim isso é a parte mais difícil. E sei lá, me ajuda a lembrar quantos sistemas existem, se é que posso falar sim ou não. Muitos, muitos? Então vamos falar dos principais, né? Você tem lá os líquidos, não sei se é assim que fala. As membranas. Membranas. A gente tem as membranas. Que é a manta líquida que você estava falando? Isso, que é o nome é market, tá, gente? Manta líquida é market. Tecnicamente, esse termo não existe, né? São as membranas, então, tudo que é moldado no local é uma membrana, né? Que a gente deposita o material por metro quadrado e vai formar uma espessura ali, que vai dar estanqueidade no sistema, né? Mas a gente tem as argamassas poliméricas, que não deixam de ser membranas, mas são classificadas aí como cimentícios, né? A gente tem as mantas asfálticas, mantas de PVC, aí tem as membranas poliméricas, que são as membranas acrílicas, membranas de poliuretano. Tem o sistema por cristalização, que é o cristalizante, então tem bastante sistema aí. Para definir um sistema, a gente avalia a área, então assim, a estrutura, né? Quando a gente começa um projeto, a primeira coisa é entender o projeto de arquitetura. Entende todo o projeto, onde a gente tem as áreas que vão ser impermeabilizadas, essas lajes que são sujeitas aí à umidade, né? Se elas estão apoiadas, estão suspensas, porque isso muda o tipo de sistema. Então, se eu tenho um piso ou uma laje que eu tenho que impermeabilizar apoiada ou enterrada, eu vou trabalhar com um sistema rígido. Se eu tenho uma laje suspensa, né, sujeita aí a variações térmicas, laje de cobertura, laje de periferia, eu vou trabalhar com um sistema flexível. Então, a gente verifica o tipo da estrutura, a solicitação da umidade. Então, se eu vou ter água só por percolação é quando forma lâmina, né? Então, um banheiro, por exemplo, é percolação, né? Você tem uma lâmina de água que, em função do uso, vai formar ali, né? Sacada também, né? Ou se eu vou ter pressão. Então, numa contenção, eu já posso ter pressão, né? Positiva ou negativa. Numa piscina, eu tenho pressão, reservatório, pressão. Então, assim, as solicitações da umidade, uso e ocupação da área, tipo de tráfego, por exemplo, a área de circulação de veículos, posso até ter o mesmo sistema, mas as camadas vão ser diferentes, porque eu preciso ter uma proteção mecânica mais reforçada, né?
para proteger a minha manta e também para possibilitar o tráfego de veículos aí sem danificar o sistema de impermeabilização. Então, são esses pontos que a gente avalia. Existem alguns conceitos, é difícil a gente aprender isso na graduação, né? Eu aprendi depois também, mas são conceitos básicos aí de materiais, de comportamento de estrutura, para que a gente possa especificar um sistema. O pessoal acha que não, qualquer sistema, qualquer coisa que eu usar aqui vai atender, né? E não é assim. Então, a gente avalia todos esses pontos aí. Legal. E, Vitor, desses sistemas que ela falou, qual vende mais? A manta asfáltica ainda é o sistema mais vendido, não tem jeito. É. Eu acho que não só comigo, mas acho que em geral, né, a manta asfáltica. Eu gosto muito da manta. Você gosta também? Eu gosto. Eu gosto. Ela no lugar certo, ela é... Acho que mais tranquilo até para o aplicador, vamos falar assim, né? Hoje tem as membranas de poliuretano, mas eu ainda tenho um certo receio com algumas membranas de poliuretano, né? Acho que são muito recentes ainda e precisa ter mais tempo, né? A gente teve bastante probleminhas assim com membrana de poliuretano. Então, hoje seria, né, uma que poderia estar, dependendo da situação, né, no local da manta. Quando a gente fala ali das membranas acrílicas, tudo isso é bem básico, assim. A membrana acrílica, ela tem muita limitação. E o problema é que isso não está claro em lugar nenhum. Né? Tem como dar um exemplo da membrana acrílica? Porque acho que o pessoal que está ouvindo ou assistindo não tem nem noção que é uma membrana acrílica. Essa é a manta líquida. Manta líquida. É o nome de mercado aí. Tá. Dá para citar uns nomes, né, de exemplo comercial. Acho que Vedalage Plus, por exemplo, Vedaprem branco... Né, são os nomes comerciais, aí talvez o pessoal associe mais... Sim, o Vedaprem, agora você matou a pau. Então, agora sim. O Vedaprem branco, que é membrana acrílica, o Vedaprem preto é uma membrana asfáltica. Tá. Boa. Boa, ficou mais ela fácil. tem, se for, por exemplo, na acrílica, ela tem as limitações de tamanho de área, não pode ter empossamento, Exatamente. não pode estar dentro de uma piscina, como já vi um monte de foto por aí com membrana acrílica dentro de piscina, dentro de caixa d'água, né? A gente vê muito isso. Então, assim, ela tem as limitações, só que pra gente que pesquisa essa parte técnica, tá bem claro. Mas pro mercado aí fora, pra quem é leigo, tá comprando, não tá claro isso, sabe? Falta essa conscientização ali do produto, né? Aí até complementando, a gente tem N tipos de acrílico, né? Por mais que a gente tenha uma norma, você tem uma norma de acrílico que vai ser usada em cobertura para ficar exposta. Você tem uma norma de acrílico que vai ser utilizado no banheiro para ser revestido. E agora, assim, a gente até tem alguns, acho que eu conheço de reservatório único, que é o pessoal da Ecoper. Da Ecoper, que tem, acho que é a melhor até por de enquanto. Acrílicos, aí. Né? E, então, assim, não é qualquer acrílico. Você vai falar, eu quero uma membrana acrílica para usar no reservatório. É uma específica. Hoje no mercado, acho que só a Ecoper tem. Para piscina. Ecoper é uma empresa? É um fabricante. Ou Ecoper, hashtag Ecoper. Olha só. Faz um pix aí, ó, quanto patrocínio aqui, ó. O pessoal da de Ecoper. graça. Não, o material é bom, né, Vitor? O material é bom. Quando é bom tem que falar. Quando é bom tem que falar. Mas aí também tem acrílicos que podem ser utilizados em piscinas, mas também muito, muito específico. É isso que o Vitor falou, assim, em geral tem muita limitação. A maior parte tem limitação. E para um leigo entender isso é meio complicado. Por exemplo, você pode ter membrana acrílica que tem, sei lá, 40% de resina, 60% de água, enquanto a outra tem 20% de resina e 80% de água. E tudo vendido como membrana acrílica, né? O nome ficou muito forte, né? Esse trabalho de marketing fizeram de muito manta bem líquida. feito. Eu tive uma ideia milionária aqui, meu. Vou compartilhar com vocês ou melhor não? Compartilha, vai que, né? Melhor não. Viu? Por que não existe um aplicativo, alguma coisa assim, que ele faça várias perguntinhas do tipo assim, o que é? Muro de arrimo? Tem quantos metros de altura? Vai ter água em cima? Não vai? Aí você vai respondendo ele ali, chega no final ele fala assim, use isso, tantos quilos por metro quadrado e tal, e é a solução. Pô, seria legal, hein? Vendo? Olha, ó, tá lá. A ideia dele. Teoricamente. Na prática, não sei se vai funcionar muito, porque né? daí vai depender muito das interferências na obra, né? Tem essa também. Não é, de repente, não é só um produto. Eu gosto muito dos asfálticos em contato com a terra. Sim. Né? Mas vai ter lugar, vai ter situação que não dá para você usar, por exemplo, a manta asfáltica, e nem o pessoal vai querer usar
Ou até uma emulsão asfáltica, né? Querer usar ela para segurar a posição positiva, por exemplo. A pressão negativa. Então acho que para escrever tudo isso daí ia demandar. Ia dar umas par de perguntas, Com certeza. Né? Melhor contratar um projeto. Faz o estudo por Não é verdade? Contrate um projeto. Certo, minha ideia, meu. Tá o aplicativo tá aqui. Contrata o aplicativo aqui, ó. Imper Solutions, app. Isso aí. Não, legal. Isso aí, depois ela vai amadurecer essa ideia. Daqui 2 anos você vai ver o aplicativo da Imper Solutions. Acessa meu app. É tipo Uber, você vai ver, com 3 cliques você encontra a sua impermeabilização. Sabe tem aquele geninho lá, Bruno, na internet? Como que era o nome? Akinator? Que ele ia fazendo as perguntas, você ia dando as respostas, ele colocava aqui, você tava pensando, você já viu isso? Não. Você pensava assim, um famoso, sei lá e tal, e aí ele ia fazendo várias perguntas pra você, homem, mulher e tal, e você ia respondendo. Chegava, tipo, depois de 15 perguntas, sei lá, ele falava, você está pensando no... Pá, e ele acertava certinho o que você estava pensando. Através de um banco de dados ali de perguntas e respostas. Vou fazer isso com a impermeabilização. Seu pedreiro é bom, é canhoto, é destro? Não, legal. Como que eu aprendo impermeabilização? Pra eu poder fazer esse aplicativo, eu tô brincando. Mas como é que eu aprendo? Tem curso, né, literatura, como é que funciona isso? Isso é uma boa pergunta. É bem difícil, né, a gente aprender na graduação mesmo, né, acho que todo mundo, né, que estudou, seja engenharia, arquitetura, técnico, edificações, teve lá uma aula que às vezes foi uma palestra que um fornecedor de material fez e ficou nisso, né. Então, assim, as informações ficou por muito tempo concentrado com o fornecedor, realmente, de material. Então, assim, fazer treinamento, eu acho que ajuda muito, treinamento em fornecedores, né? É lógico que cada um tá vendendo o seu peixe ali, né? Fornecedor A vai fazer um treinamento dentro da linha que ele tem, o B dentro da linha que ele tem, mas eu acho que é super válido, assim, porque muitos fornecedores são técnicos e acabam passando aí conhecimento, pelo menos a parte de noções básicas. A gente tem o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que periodicamente também solta cursos aí. A gente tem o IBTalks, que a gente fez durante a pandemia, né? Não sei se o Vitor assistiu. Eu fiz um de projetos, mas tem vários, falando de conceitos, falando de membrana, de manta, assim, vários conceitos muito legais, né? Pelo IBTalks, disponível gratuitamente. O que foi um webinar, isso? Oi? Foi o quê? Foi um podcast? Foi um webinar? Foi uma live. Foi uma live, que aí com vários temas, né? Cada semana era um tema diferente. E bem legal, assim, porque trouxe bastante conceito, falou bastante de material, de projeto, de execução, de fiscalização também, que é um ponto importante, né? E o outro ponto a gente tem uma pós-graduação no Instituto IDD. A sede é Curitiba, mas a gente tem também São Paulo e vários outros estados. Hoje eles também fazem online, né? Antes era só presencial. Eu fiz esse curso, né? Fiz presencial. Hoje eu dou aula lá de projeto. Que chique. Então é muito legal, assim. O curso não é porque eu fiz, nem porque eu sou professora, não. Mas, assim, é muito legal. Você tem aula e contato com os principais profissionais de mercado, né? Então são os fornecedores, assim, muita gente da Viapol, da Vedacity, da Denver, e agora a Imper Solutions também tá lá, mas, assim, a gente não tem, né, no Brasil não tem especialização em impermeabilização, e essa é muito legal, acho que o pessoal que quer se especializar, fica a dica. Você é professora das impermeabilizações, então? Que da hora. Vamos fazer um curso com ela, né, Vitão? Dá pra gente bolar um cursinho legal. Foi o que eu falei pra você, o currículo dela, você vai meia hora pra ler o currículo dela. Meia hora, demora até pra carregar na internet a página, né, meu? Legal. E eu acho que assim, pra quem quer começar por baixo, né, o Vitão, que ele fala, ele incentiva os vendedores dele a fazer isso, né, a ler a ficha técnica dos produtos, né, Vitão? Tem que estar estudando o tempo todo, não adianta. A gente tá no mercado técnico, tem que ler ficha técnica, tem que saber comparar um produto com o outro, né? Não só pelo fato de ser membrana ou por ser manta asfáltica que você sabe qual é o produto certo, né? Tem que entender do produto. Boa. E qual que é a importância do técnico? Técnico que eu falo assim, pode ser um engenheiro ou um mestre de obras,
na obra com relação à execução da impermeabilização? A importância total, assim, fundamental, é que ele entenda, né, um pouco, né, lógico, não é especialista, mas entenda, né, tanto da impermeabilização quanto as interfaces. Porque a impermeabilização, ela é complicada porque ela fica meio que no meio, né, eu tenho etapas anteriores e posteriores a ela. Algumas anteriores ainda ficam com quem executa, né? Então faz regularização, acerto, impermeabiliza, uma proteção de transição, mas o que vem depois não é escopo do aplicador e muitas vezes o aplicador nem está mais na obra, que são as fases de acabamento, revestimento, né? Então, assim, se a gente não tem um técnico ou um engenheiro que tem essa noção, né? Poxa, eu vou alinhar uma frente de serviço que pode danificar a impermeabilização, vou liberar uma frente de serviço que pode danificar uma impermeabilização que ainda está exposta, não está protegida. Ou então eu vou ter que instalar guarda-corpo, eu vou ter que perfurar a impermeabilização. Sai perfurando, aí o pessoal do guarda-corpo que veda, e às vezes nem tem muita noção da questão da vedação. E realmente a preocupação do guarda-corpo é a fixação, né? Que ele tenha uma resistência mecânica, que ele não caia, que ele fique ali ancorado. Mas não é a mesma preocupação de um aplicador, né? De um impermeabilizador em vedar. Então, assim, são várias interfaces que se o engenheiro ou o técnico não tiver essa noção, vai passar e vai estourar lá na frente, no pós-obra, né? Então, tem que estar muito alinhado. Questão de frentes também, que a gente vê muito de serviço, por exemplo, aí, dando exemplo de edifícios residenciais, o pessoal soltar a impermeabilização da laje de periferia e, simultaneamente, a fachada. Então, assim, tá fazendo a impermeabilização, ele tá lá impermeabilizando e tá caindo pedra lá do 15º andar em cima da manta, né? Então, assim, são coisas que precisa, assim, quem tá à frente da obra ter uma noção para conseguir fazer esse alinhamento. A gente sabe que não vai segurar a frente por conta de prazo, né? Mas, poxa, tem que soltar a laje de periferia, faz uma parte, faz o teste de tanqueidade, protege. Faz outra parte, faz o teste, protege. Para que a manta não fique ali, né? Eu já fui em obras da manta tá 2 meses exposta, extremamente danificada. Então, assim, antes de entrar em operação, o sistema já está comprometido. Assim, acho que é até mais difícil para quem aplica, porque para dar uma garantia, né? Dentro dessas condições, como que vocês fazem, né? Isso é uma coisa que a gente sofre bastante, é isso aí. Principalmente, um dos motivos que eu falei, assim, de fazer serviço para grandes construtoras é esse. Conta aquela história lá pra nós. Pode contar, não tem problema, só não citar o nome. É muita gente trabalhando junto Exato. no mesmo lugar, né? E não tem esse cronograma alinhado, não tem. É um cronograma alinhado com a obra, né? E quando a gente vai falar que ali, aquela área, enquanto a gente tá trabalhando, não pode ter ninguém ali, é a gente que é o ruim da obra, O pessoal né? quer matar vocês, né? E vira mesmo aquela rincha ali dentro da obra e o engenheiro se sente incomodado com a gente. Mas quem está assinando a garantia ali é o aplicador, né? Você sabe que eu ouvi o podcast do Rodrigo, da Planeta, de Planejamento? Foi o japonesinho, eu esqueci. Rogério. Rodrigo é o de obras. Salve, Rogério! Eu ouvi e achei, assim, top. Ainda até falei pro Vitor, poxa, a gente precisa implantar planejamento na obra para impermeabilização. E várias ideias, assim, do podcast que eu ouvi dele. Eu não sei se eu vou conseguir implantar, né, com os clientes, mas eu acho que pra gente evitar esse tipo de coisa, né, de alinhamento de frente, de um danificar serviço do outro, impermeabilização, às vezes o pessoal, eu já vi também em alguns casos sacada, o pessoal instala a pedra embaixo do guarda-corpo antes da impermeabilização, aí o impermeabilizador chega lá, como que ele arremata, não arremata, entendeu? Então, essas coisas, assim, que é aquilo que você falou, assim, se o engenheiro da obra não tiver essa noção, né, vai atropelar tudo mesmo. Então... E quando você tava falando, tava passando um filme na cabeça do Vitor, assim, ó, que eu tava vendo só daqui. Lembrando das tava vendo casos. daqui, como eu conheço, ele tava pensando assim, eu conheço ele, eu falei, nossa, ele tá pensando nisso agora, eu tenho certeza. Tudo que vai falando aí é tudo que a gente vive desse lado. Não, e o pior é que, assim, a gente te chamou na obra e fala, e agora, como eu faço? Foi, tira e fala, não posso fazer isso, tem que ter outra solução, como eu faço? Meu Deus. Ô, Vitão, mas conta aí, como é que foi aquele problema que você teve? Só para ilustrar tudo isso que ela falou de uma maneira prática, assim. Até a gente vai falar de como foi, como você começou, o problema que você teve e qual foi a conclusão desse problema. Que você sabe o problema que eu tô falando. Na verdade, não teve conclusão. Né? Não teve, mas como é que começou e como é que foi o problema? A gente tem já como costume, até por garantia nossa, porque eu acho que a garantia ela é muito vaga ainda, né?
pro aplicador ali que está ali é uma responsabilidade muito grande pelo que tem de garantia, né? Então, a gente sempre faz ali a área, né? Libera a área para a gente faz, já coloca ela em teste e realmente faz o que você falou. Coloca em teste ali e naquela área ali eu costumo já emitir um laudo de estanquidade. A garantia eu procuro fazer no final ali, mas o laudo de estanquidade, pelo menos por área, a gente pede para estar assinando ali, né? Então, pega o engenheiro responsável, tá testado aqui, assina aqui para mim, não tem vazamento, anda junto. Porque dali para frente é complicado, eu não consigo acompanhar isso, né? E foi isso que aconteceu. Quando a gente entregava uma área, estava trabalhando do outro, o pessoal estava trabalhando na fachada e derrubando tudo em cima, andando com carrinho. A proteção mecânica não foi fechada com a nossa empresa, então era outra empresa fazendo proteção mecânica. O pessoal vem com o carrinho, bate o bico do carrinho na manta para jogar massa no chão. Eles falam... Foi agravando um monte de problema, né? E dentro de uma laje aí, você fala assim, numa área de 300 metros ali, a cada 2, 3 metros tinha um vazamento. E aí, depois de tudo protegido, e agora? Você que fez, tá dando vazamento, você precisa resolver isso aqui. Você tem que me dar a solução. Mas como que eu vou te dar uma solução que agora eu tô também no escuro igual você? Tá tudo protegido, o que eu tenho é fotos, eu fotografei tudo. Então eu tenho foto de como eu recebi a laje, dela em execução, dela em teste de estanquidade e tenho dela danificada depois. E sem conserto, protegida. Então fica difícil, né? E aí, nesse caso aí, a gente teve um desgaste com o cliente e acabou não tendo essa parceria mais, né? Mas às vezes eu prefiro perder esse parceiro porque ele não tem essa consciência. E se ele teve esse problema e não aceita que ele teve nessa obra, por que ele vai mudar na próxima? Uhum. Então, prefiro não fazer mais. Você sabe que, você comentando isso, acho que é um problema também aí que a gente tem na impermeabilização com relação aos escopos, né, de serviço. Porque a gente até faz um trabalho também de, quando a gente elabora o projeto, de auxiliar com uma consultoria o nosso cliente a contratar a mão de obra. Porque para equalizar as propostas, né? Porque às vezes mesmo com um projeto você tem variação de escopo, né? De sistema, o que um está propondo, o que o outro está propondo, e a gente faz esse trabalho. E a gente observa muito, assim, que tem algumas falhas que ninguém pergunta e fica nessa. Por exemplo, a regularização. Vai contratar do impermeabilizador ou vai ser a construtora que vai fazer? Né? Às vezes não vem especificado na proposta. Proteção mecânica. Então, se a gente fala em laje de periferia, eu já tive cliente falar, não, ele vai fazer a proteção mecânica, ele vai fazer o contrapiso. Eu falei, não, ele não pode fazer o contrapiso, ele é o impermeabilizador, ele vai fazer uma proteção de transição. Ele não tem know-how, e aí até o aplicador realmente, eu não tenho nem mão de obra para fazer o contrapiso. Se você quiser, só que eu vou ter que contratar um pedreiro, tal. Então, assim, até isso, né? E aí, assim, tem que ter uma proteção de transição, porque ele precisa garantir o serviço dele, né? O que ele falou, vai deixar exposto, esperando que outra equipe venha fazer a proteção. E, ao mesmo tempo, assim, o aplicador não tem, né? Não tem como fazer o contrapiso, e o contrapiso muitas vezes chega depois de muito tempo, né, Vitor, na obra. Então, isso tudo precisa estar alinhado. Eu já vi muito também interface em piscina. O pessoal quer deixar a manta exposta porque quer esperar o pessoal do revestimento chegar, do embolso. Não, gente, vamos fazer uma proteção de transição, porque a gente precisa proteger e... Não, então o aplicador já faz o embolso. Eu falei, não, gente, o aplicador não faz. Então, assim, são coisas que precisam de planejamento e cada um no seu quadrado, né? Não tem como, mas é difícil, porque é um serviço que ele faz que ele tem que garantir contando com a mão de obra de outras equipes, né? E o cliente, você vai fazendo serviço constante, vai ganhando aquela parceria, né? E essa parceria, às vezes, obriga que você tenha que engolir alguma coisa, porque você percebe do cliente essa resistência. Se você não fizer, você não pega a obra comigo mais. Simples assim. Uhum. Então, muitas empresas, eu tenho certeza, aceita fazer errado para poder continuar fazendo serviço para aquele cliente. Eu de um tempo para cá, graças a Deus, assim, hoje a gente tem, né, bastante cliente bom, onde a gente pode falar assim, se não for para fazer assim, não é para ser cliente meu. Uhum. Vai ser cliente do próximo, porque esse problema vai voltar para mim. Se você vai atrás de uma empresa especializada, é para resolver o seu problema. Aí se eu estou te passando a solução, você não vai fazer, como é que eu vou garantir isso? É igual o médico, né? Você vai no médico, procura a solução, te passa um remédio, você não vai tomar outra. Vai tomar outra e quer sarar?
é a mesma coisa. Então, hoje a gente vem batendo muito forte nisso, né? Não criando resistência, mas fazer o certo. Eu tenho que fazer o certo. Porque a garantia da impermeabilização, ela é complexa demais. Demais, é muito vago, né? Como eu falei, é triste. Eu vivo perguntando direto pro pessoal de fábrica, mas e agora? Eu fico com a garantia para mim? Deu problema lá, é complicado. Até muita gente fala assim, viu? O cliente é bom, tenta dividir isso com ele, tenta fazer, tentar fazer um acordo por uma coisa que não é seu. Você tem que ficar resolvendo um problema que não é seu o tempo todo. Mundo injusto, né? O tempo todo. Cruel. Faz parte. Bom, quais são os principais... até antes de eu perguntar, vocês falaram de teste de estanquidade, de áreas como piscina, por exemplo. Existe um teste de estanquidade que não é com água, né? Sim, existe. É o Holiday. Acho que até tem outros, né? Eu conheço bem o Holiday. Eu tenho um aparelho você também. tem? Legal. E acho que o Vitor até pode explicar melhor o conceito, né? Da questão do material ser isolante, né? De formar um campo elétrico. Ele não consegue testar todos os materiais, né? Esse material tem que ser um isolante ali da energia fotovoltaica que ele vai criar no local. Então, eu conecto um ponto aqui no substrato onde ele vai espalhar uma energia. Vamos imaginar assim, de uma forma simples para o pessoal entender. É como se eu instalasse um fio negativo aqui no substrato e eu tenho um isolante, que é a manta asfáltica, por exemplo, que ela tem uma espessura, né, e vai isolar. E se ela tiver falha, é como se eu estivesse andando com um fio positivo em cima, que quando ele der contato com o fio negativo, ele vai dar uma faísca. Vamos imaginar assim, para não falar tão muito técnico, né? Ele vai pegar a descontinuidade, né, do substrato ali. Então, se a manta tem um furo, pode ser um microfuro, ela vai conseguir pegar. Entendi. Ela vai pegar esse microfuro. Então, eu ainda gosto de fazer os dois testes. Esse, até falando, eu falo muito em normas, mas o que eu trabalho é o meu dia a dia, né? E o teste, assim, normatizado ainda é o de lâmina, né? Então, a gente mantém uma lâmina de água por 3 dias no mínimo, né? Nas estruturas. Lógico, no caso de piscina, reservatório, tem que ser a carga completa. E também para essas estruturas é recomendado a gente fazer um teste de carga antes da impermeabilização. Então, encher a piscina, encher o reservatório, esperar 3 dias, tirar a carga, verificar ali as fissuras que abriram, juntas de concretagem, para fazer um tratamento e depois impermeabilizar. Aí depois faz teste de estanqueidade de novo. Mas a revisão da norma, as 2 normas de impermeabilização estão em revisão e já estão contemplando esses testes como complementares. Sim. Tanto o Holiday, termografia também, né? Que é a câmera de temperatura. Então tá ficando bem, bem legal. Legal, bacana. Essa questão até de encher a piscina para fazer um teste de carga... Esses tempos atrás eu tive que convencer meu cliente por pelo menos 10 minutos de conversa para explicar para ele isso. Porque dependendo do tamanho da piscina, o cara gasta com água, né? Sim. Essa é mais uma briga eterna. Né? Verdade. E é uma coisa que na norma, eu até achei um pouco vago, assim, né? Que recomenda-se, né? Acho que não tá na como norma, deve. O teste de estanquidade é obrigatório. E o teste de carga é obrigatório, de estanquidade sugestiva. Mas tá mudando, hein? Tá mudando. Né? Precisa, né? Tem que mudar o português, né, meu? Deixar o deve lá, não recomenda. Isso é uma das principais coisas que se revisa em norma, Sim, né? Sim, o deve ou escrita, recomenda. Né? Ela tá muito vago, o teste de estanquidade, que acho que pra gente que dá garantia é um dos principais. A revisão prevê até fiscalização agora. A gente vai ter... Vai sair, né? A NBR 9575 e 9574 vai virar uma só. Então, a 9575 vai ser dividida em 5 partes. A parte 1 vai ser só terminologia, né, os termos que são utilizados aí na norma. A parte 2 vai ser projeto, então projeto, né, de impermeabilização. A parte 3, execução. 4, fiscalização. E 5, manutenção. Então, assim, a norma ela estava muito defasada, realmente. Acho que a de projeto é de 2010 e a de execução de 2008. Uma norma de execução que vem antes da norma de projeto, né? É bom, então. 2008, tá por dentro. Mas elas já estão sendo revisadas e, assim, vai ter bastante ponto de melhoria. Legal. Da hora. Ajuda a gente na garantia. Com certeza. Sim. Me ajuda também, né? Bom, pra gente encerrar aqui. Essa pergunta é difícil. Vamos lá, hein? Cite pelo menos, 3
Vamos pensando junto aqui. Principais pontos. Eu sei que assim, tudo é importante. Como a gente já falou aqui nos bastidores, impermeabilização não dá para ser 99% bom, tem que ser 100%. Esse 1% é um perigo, né? Se a água decidir andar por lá, ferrou. Mas quais são os 3 principais pontos de atenção que você, quando vai fazer o projeto lá, alguém está desenhando para você, fala assim, ó, esse ponto aí você deixa desse tamanho no projeto. E quando o Vitão vai fazer a obra, ele fala assim, ó, meu encarregado, que ele tanto treina, né? Não faça impermeabilização ou não deixe acontecer isso. Quais são os 3 principais pontos? Vai. Olha, eu acho que antes de entrar nos pontos da impermeabilização, eu entraria no processo, né? Então, acho que os três fatores, né? Eu costumo chamar de fator crítico de sucesso da impermeabilização, que é a especificação. Então, assim, você tem que ter uma especificação correta, né? Então, não existe sistema ou material ruim. Existe sistema ou material usado de forma inadequada. Então, acho que a especificação tem que ser correta. A execução tem que ser de mão de obra especializada, né? Qualidade na execução. Então, não adianta a gente ter uma especificação, um projeto bem feito e a mão de obra não ter conhecimento no sistema que ela vai executar. E o terceiro é a qualidade do material. Então, não adianta a gente ter especificação correta, execução de mão de obra e um material ruim. Então, acho que esses 3 aí para o desempenho inicial é fundamental, né? Para o sucesso da impermeabilização. E a manutenção eu acabei incorporando aí também, mas para garantir o desempenho ao longo do tempo, né? Uhum. Mas aí de início esses 3 aí é um tripé, né? Que a gente fala, se um deles falhar, já era. Já era. Ou é 0 ou é 100, né? Não tem 90%. Uhum. Mas dentro do projeto em si, aí do processo mesmo ali de projeto, eu pego bastante nos caimentos, tá? Então a questão dos caimentos eu acho fundamental. O pessoal entender que um projeto de impermeabilização, ele representa o caimento no nível da impermeabilização. Então, antes de executar a impermeabilização, é obrigatório a gente fazer esse caimento. Áreas internas 0,5% no mínimo e áreas externas 1% no mínimo. Tá, então acho que os caimentos são fundamentais. As viradas, né, então encontro de vertical com horizontal também, assim, os reforços, né, virada de mureta, interface, jardim, deck, piscina, deck, são pontos aí, e ixi, ó, o Hugo falou que eram 3, cara, já me perdi na conta. 7 aqui já. Me perdi na conta. E pior é que você tirou tudo que o Vitor ia falar. Ele vai falar, ela já respondeu tudo. Desculpa, Vitor. Não, Vitão, mas agora... enfim, deu pra entender, né? Seu desafio é maior, Vitão, se vira. E aí, Vitão, pensou em algum aí? Não, esse pra gente na execução, né, esses fatores aí são importantes que ela falou, mas acho que um do que a gente mais sofre mesmo é a regularização. Regularização. Esse é o calcanhar, né? Não adianta, né? A regularização não é só de ela estar uma massa bem feita, de ela estar desempenada, mas esse caimento tem que ter. E muita gente acha assim, mas na minha laje, por que não pode ficar água parada se na piscina fica? Já ouvi também. Mas a caixa d'água fica cheia de água, por que aqui não pode ficar, né? Então tem tudo isso. Se é um produto exposto, a questão da acidez, né, da chuva também, né? No próprio sereno, eu falo muito do veículo, né? O pessoal estuda um verniz, uma pintura do veículo que suporte mais essa acidez, e até hoje, se o carro ficar exposto ao sol, ele ainda vai, né, danificar a pintura. E a impermeabilização é a mesma coisa, né? Então depende muito eu falo sempre assim, o que você espera? Porque a pessoa fala assim, tá muito caro. Né? Então o que você espera da impermeabilização, né? Você quer entrar dentro da casa e ela não tá chovendo e daqui um mês ela pode chover? É o que você espera, né? Depende do que você quer. Isso vai pra gente poder definir o quanto tempo, né, de vida útil vai ter isso aí. Que além dessa vida útil de projeto, né, Marisa, que você comentou bastante, né, que é o assunto, tem a vida útil de referência também, né, dos produtos, né? Sim. A vida útil de referência, a vida útil de projeto, o projetista que vai demandar. A vida útil de referência seria dos fabricantes, né? Sim, a vida útil de projeto, ela é calculada em cima da vida útil referência dos materiais. Então, assim, os fornecedores, o fabricante de material, ele informa, né, o que a gente chama de vida útil referência. Então, dentro das condições ideais, tudo aplicado 100%, quanto que tem de expectativa de vida útil o seu material? Ele vai falar, o material tem 10 anos, sei lá, 15 anos, por exemplo.
Aí o projetista, ele tem que fazer uma composição, né, com as camadas, já com a vida útil referência do sistema, para calcular a vida útil de projeto. Então, assim, realmente tem a vida útil referência dos materiais. E quando começou isso, também depois da norma de desempenho. E começou até a dar uma confusãozinha aí no mercado, porque tinha fornecedor que o mesmo material, um tem que usar 4, outro tem que usar 3, outro tem que usar 2, dá a mesma vida útil de referência. Você fala, aí você vai fazer um projeto, é um projeto para cada fornecedor, né? E é até difícil isso pro fabricante calcular a vida Sim. útil. Sim. É mais fácil um ligar pro outro e falar, ei, como que não vou colocar Vamos aqui? estimar quanto você tá pondo aí. No caso deles, o teste é laboratório só, né? Faz lá a expectativa dele ali, teste de envelhecimento e tal, ele consegue ter essa expectativa aí de vida Tem útil. laboratório histórico também, né? O pessoal se baseou bastante em histórico. Assim, realmente saiu ali, a gente tem pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização um guia de referência, né, para estimar aí, vida útil de projeto e vida útil referência dos materiais. Essa vida útil referência foram lá os principais fabricantes dentro do IB, sentaram, conversaram, falaram, tem ensaio disso, consegue comprovar, histórico daquilo, e aí montaram esse documento. Mas, recentemente, a gente tem questionado muito também com relação a desempenho, né, não só a vida útil referência em cima das normas de produto. E as normas de produto trazem muitas características físicas e químicas do material em si. Mas e um sistema, né? Porque quando eu falo de um sistema de impermeabilização, eu tenho lá a regularização, a manta, a proteção e o revestimento. Ou que seja, pare na proteção. Qual o desempenho desse sistema como um todo, né? Não como um material impermeabilizante. Então, assim, são coisas que o pessoal tem pesquisado aí, tem alguns estudantes aí na área de mestrado, também tem feito ensaio de desempenho. Mas é bem complicado, né? A minha orientadora pega muito no meu pé com relação a isso, porque eu faço estudos de acústica e, na verdade, eu não estudo ali o sistema, aquele materialzinho que eu tô colocando. Não, ela fala, Hugo, esse materialzinho que você tá colocando, ele faz parte de um sistema. Você não pode falar que o desempenho desse material é X. Não, você tem que falar que o desempenho do sistema é X. Se você mudar uma coisinha, você já não pode generalizar. Então, isso talvez seja uma das partes mais difíceis. Porque, por exemplo, você fez um teste lá de impermeabilização e o cara colocou um porcelanato X em cima, pode ser que tenha uma vida útil. E se ele foi lá e colocou um piso cerâmico Y, pode ser que a vida útil seja diferente. É isso que eu tava falando, da questão da queda, tudo isso, né? Você fala assim, o material dura tanto tempo, mas se não tiver água empoçada. Se tiver água empoçada, não dura. E aí você fala assim, mas como é que não pode parar água em cima da impermeabilização? Muita gente fala assim, eu tô contratando você que é pra ter água mesmo. Legal. Então vamos mudar todo o sistema, vamos fazer uma piscina em cima da laje. Essa estrutura foi feita pra isso, né? Então é isso que vai mudar a vida útil aí. Bacana, gente. Nossa, quanta informação, viu? A vida útil desse podcast é que tem que durar pelo menos 30 anos, viu? Porque, olha, eu até hoje não vi nenhum podcast, eu vou até pesquisar depois, que tivesse tanta informação bacana a respeito de projeto de impermeabilização. Eu acho que não tem, não. Não tem, não. Pois é, Ibi, presta atenção olha aí, aqui, Ibi. ó. Não, legal. Vocês têm algum recado pra falar, pra gente encerrar? Alguma coisa assim que lembrou, que o Hugo não perguntou e tal? Não? Não. Eu só reforço, né, pessoal? Vamos trabalhar bem a impermeabilização, vamos dar a relevância que ela merece, né? Porque nas obras, às vezes, a gente vê, assim, tanto obra, projeto, que a gente ainda não tem a relevância que deveria, né? Só a hora que estoura o vazamento, né? Então, acho que até para reforçar esse ponto que você está colocando, o projeto de impermeabilização, é claro que você não vai me falar o preço, mas o quanto ele significa, assim... Porque sempre o pessoal faz uma relação com o preço do projeto comparado ao preço de uma obra. Quanto que custa um preço do projeto comparado ao preço da obra? Olha, exatamente o projeto eu não consigo ser tão precisa, mas eu tenho um dado, né, que é até da Associação dos Engenheiros das Empresas de Impermeabilização do Rio de Janeiro, que a impermeabilização, quando ela é projetada e executada devidamente, né, tudo de forma correta, planejada, não ultrapassa 3% do custo total da obra. Tá. Enquanto que se a gente for fazer uma correção, né, um refazimento, ou até mesmo fazer depois da obra pronta, pode chegar a 15%.
Tá. Então, assim, lembrando que nesse mesmo estudo a gente tem que a estrutura, acho que está em 26% e o acabamento em 22%. Se a gente desprezar aqueles 3 da impermeabilização, o acabamento e a estrutura vai embora, né? Então, acho que é uma economia, assim, é uma ilusão, né? Você achar que você está economizando na impermeabilização, não tá. Você está postergando e vai gastar mais, né? Vai ter um problema maior no futuro, então... Acho que é isso, meu recado. Que da hora. Eu falo que o pessoal sempre, até no último a gente falou sobre isso, né? O pessoal sempre chega até a loja com a preocupação da goteira ou a preocupação da bolha que tá incomodando, que a esposa tá cobrando todo dia, né? Viu? Você tem que pintar, tá cheirando umidade, isso. Preocupado com a estética, né? Mas esquece o princípio dela, que é proteger a estrutura. Esse é o princípio da impermeabilização. Né? A boa aparência é consequência só disso. Exatamente. Esse é o principal. Pois é, pessoal, esse foi mais um podcast do Professor das Obras. Muito obrigado por vocês virem aqui compartilhar desse conteúdo que, assim, tá na mão de poucos. Verdade. Né? Infelizmente, porque se tivesse na mão de muitos, talvez a responsabilidade seria maior e talvez até a procura por projetos de impermeabilização, por venda técnica, seria muito maior. Eu, por exemplo, não gosto de comprar impermeabilizante de prateleira. Eu vou lá no Vitão, porque o Vitão, além de receber com um cafezinho, né, ele ainda explica pra gente por que a gente tem que fazer daquela forma. E aí, um projeto, então, melhor ainda, porque você imagina, Vitão, se eu chegasse lá pra você e falasse, pô, Marissa, aqui, ó o que ela fez. E aí, Vitão? Orça isso pra mim. Orça pra mim. Ai, que delícia. Tô te mandando o projeto, orça aí pra mim. Olha que, eu não preciso nem ir na loja, Vitão. Fala, Vitão, faz o seguinte, ó, a Marissa tá mandando um projeto aqui, ó, eu só vou encaminhar pra você. Aí fica perfeito. Fechou, hein, meu? Fechou. Ó, Professor das Obras, Marissa e Vitão. É isso aí. Não passa nada. Passa nada. É isso aí, pessoal. Ficamos mais com esse podcast. Um grande abraço e tchau! Obrigado.